Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da BTV, da NET, também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos aqui fazendo este programa, utilizando o estúdio, o plenário da Câmara de Vereadores, porque aqui a gente consegue manter aí o distanciamento social e garantir aí a segurança de saúde, né? Por isso estamos sem máscara fazendo o programa de hoje. Estamos recebendo pela primeira vez, com muito carinho, aqui no Fala Vereador, o nosso querido vereador Carlos Wagner, mais conhecido como Alemão. Tudo bem, Alemão? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Marcão. O prazer é meu, né? Isso aí não tenha dúvida que é uma grande satisfação estar aqui para poder falar alguma coisa para vocês. A gente que milita há muito tempo na imprensa, a gente já conhece um pouco da sua história, mas nós temos muitas pessoas que estão nos acompanhando neste momento e que não sabem qual é a história, de onde vem, quem é o Carlos Wagner, o novo vereador aqui da cidade de Blumenau, que é do PSL. Quem é Carlos Wagner? Bom, Marcão, na realidade, eu sou descendente, tá, dos fundadores dessa cidade. Mas eu nasci em Chapecó, tá? Eu me criei em Florianópolis e em 77 eu vim morar em Blumenau. Olha só. E coincidentemente, né, em 77, o meu avô, que era prefeito de Urubici, né, ele comprou um terreno e fez uma casa para minha mãe aqui em Blumenau, que ela resolveu vir morar aqui, porque o irmão dela, que era o Zílio, o engenheiro Zílio da Celeste, morava aqui. E daí o meu avô veio conhecer Blumenau e comprou uma casa no Voster, na rua Leoberto Leal. Comprou um terreno, fez uma casa para ela. E depois, em 77, eu vim morar com ela. Porque na realidade, quando meus pais se separaram, nós somos em 3 irmãos. Um foi morar com... Eu sou o mais velho, né? Então eu fui morar com uma avó minha em Lages, porque meu pai, na realidade, era motorista de caminhão. E com a separação, não tinha casa, e morar num caminhão, um menino de 7 anos não dava, né? Então, eu era o mais velho. Eu fiquei com a minha avó em Lages, e a minha irmã ficou com o meu avô, que era prefeito em Urubici, e o meu irmão, que era o mais novinho, ficou com a minha mãe na época, né? E depois o meu avô fez uma casa para ela aqui e tal. Quando a família se reuniu de novo, né, eu vim morar em Blumenau daí em 77. Mas você falou em fundadores dessa cidade. Quem eram os fundadores e seus parentes? Na realidade, o primeiro morador dessa cidade se chamou Johann Peter Wagner. Tá? Daí veio uma história que até é uma história meio longuinha, mas Dr. Blumenau foi na Alemanha, tá? E prometeu para vir para o mundo novo aqui, que era, né, 200 contos de réis e sementes para quem viesse para o Brasil aqui. Nesse barco, nesse navio, tinha 40 famílias alemães. Os primeiros imigrantes. Os primeiros imigrantes, porque o Dr. Blumenau veio 10 anos depois. Tá? E nesse navio existia 2 primos, Johann Peter Wagner e Alfredo Wagner. Então vieram, foram para dentro. Só que quando eles saíram da Alemanha, o que aconteceu? O imperador, tu tá despatriado. Então o alemão não podia mais voltar, era que nem os condenados que vinham para o Brasil. Então o imperador pegou uma receita deles, um imposto, e disse, agora ou seja, o caminho sem volta. Então aquela colônia, ela veio para cá sem poder voltar para a Alemanha, se não desse certo. Entende? E daí os 2 primos ficaram em Desterro, né? Dom Pedro não deu nada. Desterro, que hoje é Florianópolis. Daí os 2 primos, chegou um disse pro outro assim, isso aqui nós vamos passar fome, nós vamos morrer aqui, cara. Um foi, subiu a serra e fez Alfredo Wagner. Alfredo. Tá? O outro disse assim, não, para 2 não vai dar certo. Eu vou voltar, que eu vi um rio grande, quando o barco passou pela costa. Daí o Johann Peter Wagner voltou, pegou aqui um barqueiro, que era chamado Ângelo Dias, que era um senhor afrodescendente, era um senhor de cor, né? E me leva para frente. Daí Itajaí, Gaspar e Ilhota já tinha gente. Me leva para frente que eu quero parar num local que não tem mais ninguém. Onde ele parou? No sítio Figueiras, no Capim Volta. Tá? Então ali começou a sua história do Johann Peter Wagner. Ele veio com os filhos, né? Ele tinha 12 filhos, 18 filhos, na qual 12 eram mulheres. Tá? E os Wagner, sabe que os Wagner são bons, né, cara? Os Wagner, olha... Que coisa! A mulher dele... Mas naquela época ele já foi naquela região ali do Sítio Figueira? Ele começou no Sítio Figueira. Ali foi a primeira parada dele.
E já é próximo de onde, né? Que loucura. O alemão chegou a 500 metros onde começou a cidade. Exatamente. Todo mundo pensa que eu sou do Voster e tal, que eu nasci aqui, não, mas eu sou Wagner, né? Tem um histórico. E o Johann Peter, o que aconteceu? A mulher dele faleceu, né? Ele casou com a prima, com a sobrinha, que tinha 15 anos. Ele teve mais 12 ou 14 filhos, na qual tinha 11 mulheres. Então, o Peter Wagner tinha um harém de 22 mulheres. Então, se tu olhar no livro, eu até tenho ali no meu gabinete, e eu tenho ele digitalizado. Porque quem fez esse livro foi a FURB, através da Renault de Brusque. E daí, avaliando assim, um dia o prefeito João Paulo Calvin chegou e disse para mim assim: olha, irmão, um dia se tu for candidato, e se tu for olhar os teus parentes aqui, tu se elege sem fazer força. Eu disse, por quê? Olha aqui, ó. Daí fui ver Hering, Schmaltz, Kasten, Renault, Baumgarten, tudo nasceu das mulheres, das filhas do Peter Wagner. Porque os alemães não se misturavam, entende? Na época. Sim. Tá? Então, o que aconteceu? O doutor Blumenau, isso às vezes eu cobro da Sueli Petri, né? Por que a gente inverte um pouco as histórias, né? Mas doutor Blumenau, olhando lá que a colônia já tinha saído, já fazia uma década, tá? Ele veio aqui, olhou a colônia, já tinha 1.600 e tantos habitantes, tá? Ele voltou e disse, deixa que eu volto aqui. Daí ele voltou e fundou a cidade. Então eu tenho 4 filhos, né? E eu enganei todos os meus filhos, dizendo, doutor Blumenau veio aqui de barco, pisou aqui, fundou, daí quando eu fui ver. E a coincidência toda foi assim, ó, que eu vi que, por exemplo, no Rua São Bento tinha um busto, né? Peter Wagner, a Praça do SESI, todo mundo fala que é a Praça do SESI, não é? Que loucura. Então, você foi ver que ele, na verdade, era o teu tetaravô. Tetravô. E tinha lá e você não reconhecia. Então nós somos primo, né? Indiretamente. E daí você veio, aí a tua mãe veio morar para cá, Sim. Você veio morar para cá com a mãe, Sim. Né? Isso em que época? Isso em 77, foi 77. A época que nós, 77, 78, né? Que daí foi a época que nós queríamos até, na época, dar um pegão no Félix Tais, que era o prefeito logo em seguida, né, que daí começou a fazer o Anel Viário Norte. Sim. Eu disse assim, acabou com o nosso bairro, que nada, hoje eu agradeço o Félix Tais. Maravilha. Se a gente vê o projeto original mesmo do Anel Viário Norte. Que sobe pela República Argentina, né, naquele... O projeto original mesmo, né, a gente não... Foi uma pena que os prefeitos não dão sequência, mas o projeto do Félix Tais não existe, porque assim, vamos dar um exemplo, na frente do SESI, o Morro do Sabá, era para sair no Garcia. Olha a ideia para 77, hein? Olha só. O anel viário, tá? A República Argentina era para ser furada e sair na Rua da Coca-Cola, que ia ser a Via Expressa, que hoje não é. Mas era o projeto. Então eu ia chegar no centro, não precisava ir para o centro, tu ia atravessar, furar a República Argentina, isso previsto em 77, 78. Daí ele me fez a Hermann-Ucha. Continua, né? Ele fez a Hermann-Ucha para o Garcia aí, a Rua Amazonas para voltar. Tá? E mais algumas obras assim que ficou histórica, cara. Já se falava naquela época do Garcia na Velha, né? Que isso na época nós estávamos falando de um bairro que tinha 20 mil habitantes, hoje tem 80, né? Então, e todo mundo tem que passar pelas 3 ruas, né? E você estudava onde ali quando criança? Na realidade, Você tinha quantos anos ali quando você estava... Eu vim para cá com 9 anos. 9 anos. Tá? E eu comecei a trabalhar faltando 3 meses para completar 13 anos, eu acertei minha carteira profissional. E você estudou onde? Eu estudei no Pontinho. Pontinho. Tá, e depois, assim, pela frente, fomos... E depois você começou a trabalhar teu primeiro emprego? Eu trabalhei... Meu primeiro emprego foi na Dudalina. Doutor Getúlio entregando dentadura no... Doutor Getúlio fazia dentadura na... Sim. Wolf Getúlio, né? Getúlio... Wolf, era o único que fazia na Rua 15, porque na minha época só tinha 3 prédios na 15, né? Então... O doutor Getúlio fazia dentadura e entregava, mas isso que eu estou falando com 12 anos, trabalhando 11 anos, né? Então, o ônibus era ouro e prata, né? Não era nem... Sim. Então, a gente pegava, molequinho aqui, pegava e ia entregar as próteses do Getúlio para lá e para cá. Depois eu entrei na Dudalina, tá? E 2 anos depois eu entrei na Hering e fiquei... Quando eu saí da Hering em 88, 89, e daí foi onde eu saí para ser empresário, né? Montar a empresa. E daí você... Mas como surgiu montar a tua empresa? Você tem uma empresa do que hoje? A Lumetal, ela fabrica toda a linha de identificação em alumínio e aço inox, né? Mas o meu forte sempre foi
Na realidade, quando eu digo assim, quando você é bom, você trabalha com qualquer coisa. Sim. Tá? Então, assim, ó, eu saí da companhia Hering de uma área de custo e saí para montar uma empresa chamada Socorro Doméstico, prestação de serviço. Certo. Então, eu saí de uma área folgada para trabalhar com lava-jato na rua 15 de novembro, lavando banco. Daí todo mundo olhava assim, o alemão é lá, aquele cara é doido, sábado e domingo trabalhando. Eu ganhava mais no sábado e domingo do que o mês todo na Hering. Um lava-jato lavando calçada, essas coisas, que na época era moda, né? E nós tínhamos 60 agências bancárias no centro. Sim. Então, só que a carteira que eu tinha com os bancos para fazer, tinha... E depois entrei na parte de reformas, tá? Isso não tem nada a ver, eu era calculista de custo na Hering. Tá? Mas isso mostra a vontade de trabalhar, né? Eu tive um grande pai na companhia Hering, né? Pai, tio e avô, que eu sempre digo, né? Que era o Ari Redo e o Moacir Krambeck, Sim. e o falecido Lauro Cordeiro. Tá? Então, assim, foi uma escola de vida, né? Então, e a gente, quando tu é bom para trabalhar, tu faz qualquer coisa. E eu montei essa empresa chamada Socorro Doméstico, depois acabei me especializando em reformas. Tá? Só para Mackenzie, por exemplo, eu fiz 11 lojas, mas estou falando desde ar-condicionado, pedreiro, encanador, tudo, fazia toda essa parte. E não sou engenheiro, né? Então, não tem nada a ver, minha formação é outra. E depois a Lumetal, ela na realidade eu aluguei uma casa, com uns amigos meus faziam Lumetal, tá? E ela tinha 95% da produção para fazer placa para VEG e 5% para metalúrgica turbina, tá? Então ela foi fundada em 88 e eu adquiri ela em 90, quando ela faliu. Na realidade ela faliu, que daí deu aquela época do Collor. Sim, que ele abriu o mercado. Isso, daí... Né, poupança faliu. e... Né? Eu comprei uma empresa que não tinha sede, era uma garagem, tá, que só tinha... O Jorge, nosso amigo, era vizinho, vai se lembrar disso, mas ela não tinha funcionário nenhum. Eu aluguei uma área de 60 metros quadrados, que era um açougue, tá, para começar a empresa. Hoje nós estamos com 2.500 metros quadrados, 45 colaboradores, entende? Os alicerces, bem, eu tenho gente que trabalha comigo 30 anos, 20 anos. Então, assim... Certo. E você é uma pessoa que tem o trabalho na sua vida, né? Você nunca parou de trabalhar não só para você, para o seu sustento, da sua família, mas também pensando na nossa comunidade, né? Tinha um problemas seríssimos ali no Worcester, onde você está situado, né? Quando o meu avô comprou a casa, isso foi em 77, o terreno, né? Então, assim, daí em 78 deu uma enchente. Eu vou até te dizer que foi assim, foi até no Natal, se eu não me engano. Eu sei que a minha mãe estava na praia, nós estávamos tudo, vamos depois, e quando eu acordei, estava com o pé na água. Um dia de noite, assim, acho que foi 78, perto do Natal. Daí o meu avô sempre disse, eu quero matar o cara que disse que aqui não pegava enchente. Que ele comprou um terreno bonito, próximo do centro e tal, e nós daí fomos pegando enchente toda hora. Tá? E o que a gente fez? Na época, o prefeito da Alto dos Reis fez um dique lá, porque nós tínhamos um problema que a água entrava e as 4 ruas são baixas, né? Sim, não saía. Então assim, vamos ter que fazer um dique para trancar e não entrar mais água. Beleza. Sim. Só que na época que trancamos o dique, daí como é que a água, o Cacetilho Manoense, aquele morro todo desce água, a rua São Bento, tudo desce água, vai para o lado mais baixo. Sim. Que é as 4 ruas, Leoberto Leal, Sebastião Voz, Oswaldo Filho e Alfredo Kestner, né? E é uma bacia grande, com 238 famílias. Daí, vamos lá, pega uma bombinha de gasolina do bombeiro e ficava bombando, aquilo demorava 10 dias para tirar água. Dia que não deu certo. Daí, em 83, tá, nós acostumamos com enchentes de 12 metros. Né? Então, para nós lá, nós pegamos água com 8,5 metros. Tá? Então, assim, o que acontecia? 10 metros era fácil. As casas lá já eram tudo de 2 andares. Embaixo da alvenaria, em cima da... Só botava para cima, e Deus lava, e a vida tocava. É assim que vivia a nossa comunidade. Né? Tá? Daí, chegou em 83, a água passou 1 metro acima do forro. Tá? Então, nós já não tinha mais o dique do Alto dos Reis, já era o dique do Wilson Kleinubin, que o Wilson Kleinubin, como se elegeu prefeito, e eu trabalhava na Hering, né? A gente já tinha um conhecimento, dá uma força aqui, que isso aqui não funcionou, fez um dique que também não funcionou, no mesmo estilo, tá? Mas daí tu veio discutir com o engenheiro da prefeitura, cara, de novo, se afogamos, né? Tinha dique, mas não tinha bomba.
E daí aquela comunidade, na época, a televisão colorida custava uma fortuna. Tá? Isso, em 83, na madrugada, na enchente grande, o rio transbordou na frente do SESI. Então, tu imagina, Marcão, nós tinha 200 e poucas famílias, com a televisão, que era a fortuna da casa, tudo no segundo andar. E daí a água subiu, em 3 horas afogou todo mundo. Né? Então, a água subiu de um jeito. Agora, o que vamos fazer? Não tem mais como tirar? Haja bateira, não tinha 200 bateiras. Nós tínhamos 2 bateiras para 4 ruas e se matando, né? Todo mundo botou as televisãozinhas em cima do forro, e daí vem um ser humano, que não é humano, né? E começa a nos roubar de noite as televisão. Daí é o fim do mundo, né, cara? Sim. É o fim do mundo. Né? Então, na época, nós tínhamos o Coronel Barreto, nós fomos, por isso que eu digo assim, que eu tenho uma briga de enchente, né? O Coronel Barreto, nós botamos gente com fuzil lá no Voz Automóveis para atirar em quem... Que até isso vocês estavam fazendo com nós, né? Então foi uma briga assim constante. Depois de 84 veio outra, e daí nós fundamos a primeira associação de moradores para tentar resolver. Como eu tinha uma passagem grande pela companhia Hering, né? E ali no bairro, daí saiu uma empresa da companhia Hering chamada Enzimec, o seu Gert Romesbach, que era o engenheiro de produção da companhia Hering, né? Daí quando eu comecei a fazer a fábrica ali, o seu Gert chegou e disse assim: alemão, tu é louco, sai daqui, cara, isso aqui é um buraco. Vai encher d'água. Isso aqui tu vai botar uma empresa aqui, rapaz, tu é doido? Disse, cara, mas o seu Gert não tem um jeitinho? Cara, que tem, nós temos esses dias que não funcionam, tal. Daí o seu Gert, ele me disse assim, ó, vamos, já que tu está insistindo, então vamos fazer um negócio decente. Então ele me fez um rabisco, isso eu tenho tudo lá na empresa, fez o rabisco, ó, tal. Daí na coincidência saiu o Shopping Neumarkt. Daí tiraram todo o barro do Shopping Neumarkt e foi levado lá para o anel viário. Tá? Então aterraram tudo, daí já começou a ficar menos bacia de contenção, né? Porque era uma área grande, né? Funciona se a bacia está cheia, transborda, né? E daí veio uma empresa, a RB, veio fazer um shopping ali. Tá? E como nós tínhamos o dique velho e tinha um rio, né? uma vala a céu aberto, daí na época a prefeitura aqui, já era a época do Renato Viana, tá? E o DNOS, que já se extinguiu, né? O DNOS queria $60 mil para fazer um projeto de uma... Era aquelas coisas faraônicas, né? Eu disse, cara, nós vamos morrer, isso aí vai acabar e não vai dar certo. E eu peguei o rabisco do cara que me fez e disse para a RB o seguinte: vocês querem liberar aqui para tapar a área e tal? Eu preciso de 200 tubos de 2 metros de diâmetro. 2 metros de diâmetro. Tá? Eu preciso de 200 metros de galeria de concreto de 1 metro por 200. Eu preciso da galeria, o dique, que dá 270 toneladas de concreto armado. Aquele que tu foi lá filmar, ele tem 6 andares para baixo. Sim. Tá? Isso aqui tudo. Se tu me der tudo isso aqui, tá? Eu não vou te dizer que o rio está incomodando, que daí tu vai fazer o negócio, senão vamos começar a brigar, que eles queriam primeiro botar tubo e fazer o dique depois, entendeu? E não fazer de 2 metros, queriam fazer de 80 centímetros, tal. Daí foi aquela briga, não vai construir. A associação de moradores embargava, daí sentamos, o cara deu tudo. Daí tu acredita que ele chegou e disse, ó, dou todo o material. Eu tenho lá computadorizado, tem $155 mil, da época que o dólar era 0,90. Tá? E agora é o seguinte, eu preciso do projeto. Daí a prefeitura não deu, tá? Porque a prefeitura era contra, né? Tem os seus lados aí sempre. Eu disse, pô, então fui na Hering. Daí o Maurílio Schmidt da VH, sou alemão, isso aqui vai funcionar, claro. Eu faço o projeto, fez o projeto, assinou, a RB deu o material, a companhia Schrader, que era uma empresa do bairro. Sim. Porque assim, Marcão, eu fiquei 18 dias no colégio, no Vidal Ramos, né? Com 12 dias sem energia. Tá? Então, assim, eu sabia das dificuldades de tudo, de faltar. Então, cara, se tu olhava aquelas barcas puxando areia, com 70 toneladas de areia, 70 metros cúbicos, dava certo para puxar areia, por que não vai dar certo para puxar água? Que todo mundo era contra, que tinha que ser... Então, nós fomos pioneiros nisso aí. Então, a Schrader me deu um motorzinho de 90 HP na época, um motorzinho de 608. E está funcionando até hoje? Temos 3 motores, né? Mas assim... E depois disso, inundou muitas vezes ainda? Como é que... Não, daí nós tivemos... como é que eu vou te dizer assim? A gente fez para
por necessidade. Mas assim, ó, só para tu ter uma ideia do tamanho da obra que foi, em valores, eu te diria o seguinte, que a prefeitura botou o biquinho da panela de pressão. Tá? Sabe aquela tampinha? Sim. Que o valor foi ilusório, tá? E a rapidez. Porque nós começamos a fazer o nosso dique em 92, né? Inauguramos em 92, inauguramos em 96. Tá? Mas em 93 foi mais uma parte, foi assim. O dique da Fortaleza começou junto, né? Foi inaugurado 20 anos depois. Sim. Tá? E ainda Capenga. há controvérsias. Tá? Sim. Tá? Então, assim, ó, o que aconteceu é o seguinte, que a gente fez um cálculo com uma bacia e era o suficiente para nós, mas não considerando que pode dar uma enxurrada junto com a enchente. Tá? Então, depois deu em 2004, São outros fatores. em 2004, o prefeito, o Décio Lima, quando ele assumiu, a primeira coisa, cara, que eu sabe que eu nunca fiz campanha para PT, quando o Décio assumiu, a primeira coisa que ele chamou lá, que ele foi morar no sítio Figueiras, Sim. ele chegou e chamou e disse, Alemão, o que vocês precisam aí, cara? Eu agora sou morador do bairro. Nós temos morador do bairro lá que mora há 50 anos e não ajuda em nada. Então, no governo há quase 20. E não pergunta qual é a dificuldade que nós temos lá. Tá? Daí o Décio me perguntou, eu precisava da segunda bomba. Daí foi uma bomba que foi a Defesa Civil que fez. Fomos usar ela só em 2008, que daí deu a desgraça que não funcionou a bomba, porque essa história daí é longa, porque é licitação, né? E não funcionou, se afogamos. Então, assim, ó, a comunidade toda pegou água, a enchente deu 10 metros, né? E todo mundo pegou água porque não tinha segunda bomba. O João Paulo, como prefeito, assumiu a bronca, né? Daí nos deu, na realidade, o material para fazer a segunda bomba. Daí em 2011 ou 13, não me lembro, deu 13 metros, né? Acho que foi 2011. Deu 13 metros. E a enchente de 2008 deu 10 metros. Daí, moral da história, ninguém pegou água no bairro, tudo sequinho, tá? Não liberou fundo de garantia, nada disso, funcionou, tá vendo? Daí o João Paulo chegou lá no DIC, lá no dia, e disse assim para mim, pô, irmão, tu fez a bomba mesmo, né, cara? Bem assim, ele disse assim, e o valor era X, tu fez por menos do menos X? Eu disse, pois é, prefeito, agora tu faz o seguinte, quem tem duas, pode pifar uma, agora me dá a terceira. Tá? Então vamos fazer a terceira bomba, que daí o que acontece? Sempre tem uma desligada, tal, então assim funciona. Só que assim, ó, tem problemas de manutenção, tem reivindicação que a gente já fez na época que tu foi lá filmar. Sim. Isso já deve fazer uns 9 anos por aí, que ainda não foi feito. Tá? Então esse é um dos motivos que eu resolvi ser vereador. Era essa a pergunta que eu queria fazer para você. Por que a política? Onde surgiu a política nessa luta toda? Vamos fazer um breve intervalo? Beleza. Depois a gente continua batendo papo. Estamos contando um pouquinho da história de vida do novo vereador de Blumenau, o Carlos Wagner, mais conhecido como Alemão. A gente vai a um breve intervalo e a gente já volta para continuar essa história. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, que estamos usando como cenário, justamente para que a gente consiga manter o distanciamento social e estar aqui fazendo este programa sem a máscara, né? Que é uma exigência legal. Estamos conversando com o Alemão, vereador, novo vereador aqui da cidade de Blumenau, Carlos Wagner, mais conhecido como Alemão. Então, a partir de toda essa luta em prol da comunidade, para não ter alagamento ali na região do Vorstadt, é que surgiu essa necessidade e essa vontade de ser vereador?
Sim, não só pelo DIC, né? Mas assim, para tu ter uma ideia, há 25 anos atrás, nós tiramos uma creche, eu coloquei uma creche provisória no SESI, debaixo da arquibancada, faz 25 anos, provisória, que em 2 anos nós íamos mudar, que é assim, a creche do lado do Vidal Ramos. Faz 25 anos, tá? Então esse é um dos motivos que me leva a dizer o seguinte, falta representação, tá? E eu, como pagador de impostos, né? E a empresa está bem estruturada, a gente se planejou para realmente agora se dedicar uma parte do outro, fazer jus, porque não adianta só tirar pedra também, tá? Esse é o mal do empresário, tá? Porque assim, ó, tu tem que saber medir as coisas e também colaborar. Então, acho que estou dando a minha participação agora em tentar ajudar e mudar as coisas. Ô vereador, esta semana a Câmara de Vereadores começou aí, de fato, seus trabalhos nas sessões ordinárias e tem um trabalho que os parlamentares fazem aqui, que é a participação de reuniões em comissões legislativas permanentes. E o senhor acabou assumindo a presidência de uma das principais comissões aqui da Casa, que é a Comissão de Finanças, mais precisamente Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Essa comissão é responsável pela análise direta do orçamento do município. Qual é o trabalho que o senhor pretende desenvolver à frente dessa comissão? Bom, primeiro conhecer, né? Porque eu estou aqui há 30 dias e ainda não consegui nem conhecer a Câmara, tá? Isso que eu venho todo dia, tá? Mas a ideia é o seguinte, é colaborar no sentido assim, que o orçamento é que nem unha, né? Que se tu não cortar, cresce. Mas o que me deixa mais é o desperdício público. Então, assim, olha quantas obras nós temos parado aqui. Ah, então, assim, ó, dói tu ver um segmento aí de creches que estão 4 anos paradas. Obras que tu olha aí que a cidade, por um lado, não pode pensar para amanhã, tem que pensar para o futuro. Tá? Blumenau sempre viveu do quê? Do turismo também. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente tem que elencar, que assim, ó, essa pandemia vai nos reeducar para muita coisa. Então, assim, ó, a conta daí para frente é diferente do que era sempre nos últimos anos. Né? Quais são as principais áreas? Lógico, o vereador é vereador, a gente fala muito do Força, fala muito cidade, da né? região, mas é um vereador da cidade e atende todas as demandas, né? Procura atender todas as demandas da cidade. Mas algumas áreas específicas o senhor pretende atuar? Eu sou, como empresário, tá? E como a gente movimenta jovens há muito tempo, eu sempre fui um parceiro das escolas, tá? Mas eu acho que tudo está na educação, cara. Tá? Então hoje assim, ó, me dói muito quando eu vejo assim que estão passando crianças com média de 4, 5 em matemática, tá? Porque se reprovar amanhã ele não vem mais e tal. Que futuro esse menino de 11 anos hoje vai ter daqui a 5 anos quando ele começar a trabalhar? Tá? Nós somos polo tecnológico, mas está vindo tudo de fora. Tá? Então, assim, nós temos que pensar, uma coisa é a educação pública, outra coisa é a educação privada. Meus filhos todos foram em creche pública e todos foram em escola pública. Tá? E hoje a gente vê assim que está bem diferente. Tá? Uma criança numa escola pública, na 8ª, não consegue acompanhar o 4º ano de uma escola particular. Tá? As contas estão bem diferentes e esse pessoal precisa trabalhar, precisa se adequar. E o que passou, passou. Agora nós temos que pensar para frente, tentar acertar. Vereador, para que a gente possa encerrar, antes do programa o senhor estava elencando ali diversos projetos que o senhor tem vontade, está estudando, né, como o senhor falou, ainda está conhecendo todo o trabalho de trâmite aqui, mas tem um projeto em especial que o senhor já está em fase de finalização e quer mexer o mais rápido possível, que diz respeito ao SAMAI. Nós temos 3 assim que foi bandeira, né? Então o primeiro era o caráter urgentíssimo da Câmara, que não tem... Acabar com urgência urgentíssima. Não tem como tu chegar uma lei aqui às 9 horas da manhã para aprovar de tarde e ninguém sabe o que é, assim ele vai. Sim. Tá? Eu tinha uma bandeira Isso já acabou, né? ontem já assinamos já 11 aí, espero que os outros também concordem. E outra que eu acho assim um desrespeito à história do SAMAI. Tá? A taxa do 10 cúbicos, antigamente era 3. Tá? E hoje nós devemos ter mais de 3 mil salas comerciais em Blumenau. Para usar 10 cúbicos, nem num ano o cara consegue. Então nós estamos pagando esgoto, pagando água. Isso é um assalto à mão armada. Tá? Então acho que tem que voltar a ser como era. Tá? Se pagar acima. No Estado, inclusive, já está aprovando uma lei, porque 10 cúbicos é para uma família, é bem diferente de uma salinha comercial. Né? Então tem que ter parâmetros. Né?
e outra tentar voltar a reduzir o orçamento da Câmara, que era de 5 para 3,5, como era, mas não devolver hoje como se faz, prefeito, para depois tapar buraco de algumas secretarias, é que esse dinheiro seja destinado a uma coisa só, a educação dos 6 aos 16. Mas isso é uma briga, nós estamos em 15, né? Cada um tem a sua opinião, mas eu acho que nós temos que melhorar a nossa gurizada. Entende? Se nós não tiver educação, nós não temos base. Se nós não tiver base, nós só vamos ter bandido. Entende? Não tem gente para trabalhar, não tem gente mais qualificada, e nós temos que pensar em Blumenau como ela era. Pô, Blumenau era os olhos de Santa Catarina. Hoje nós estamos em 5º, 6º lugar, então não dá. Tá certo. Vereador Alemão, obrigado pela sua presença aqui no Fala Vereador. Esperamos aqui acompanhar todo o seu trabalho nessa trajetória. Né? Pode contar aí com a TV Legislativa e eu espero contar com o senhor também. Marcão, obrigado pelo espaço. Assim, aí vamos dizer o seguinte, nós não viemos para dividir ninguém, nós viemos para somar e ver o que é melhor para Blumenau. Entendeu? Tá certo. Um abraço, sucesso na caminhada. Obrigado. Tivemos o prazer de conversar e conhecer um pouquinho hoje da história do novo vereador de Blumenau, o Carlos Wagner, mais conhecido como Alemão. Fala, vereador, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.